lá, né, meus queridos? 20 horas, vamos começar os nossos trabalhos da noite de hoje. Olá, tudo bem? Bom, hoje nós teremos a palavra do nosso querido Renato Bahia, que já está conosco aqui. Ele vai falar sobre responsabilidade cristã, uma tarefa pessoal. Antes que eu passe a palavra para ele, eu vou falar sobre as nossas atividades. Vamos fazer uma leitura, uma pequena prece, e aí eu passo a palavra para ele, ok? Então, a nossa casa, nós temos várias atividades que são abertas. Quando eu digo abertas, é porque é um convite estendido a todas as pessoas que quiserem participar de qualquer dessas atividades aqui. Tá? São atividades que são públicas, são abertas, né? Então, se você deseja, por exemplo, trazer um filho para evangelização infantil, um neto, um sobrinho, uma criança qualquer, um jovem, um adolescente, nós temos evangelização aqui todo domingo de 9 às 11. O nosso evangelho, leitura e reflexões, nós temos segunda-feira em 2 horários. Nós temos de manhã, de 10 às 10h30, e à noite, às 19h30, às 20 horas. Esse evangelho é feito aqui nessa sala, né? Algumas pessoas se reúnem aqui. Se você estiver passando por aqui, foi ali na farmácia, está nesse horário, sobe, vem fazer uma prece aqui com a gente. Estudo sistematizado da doutrina espírita, introdução e integração à casa, todo sábado a partir das 17 horas. Está aberto também. Quem desejar estudar, venha no sábado às 17 horas para estudar aqui com a gente, né, com a turma que vai estar estudando aí. E se você já sabe muito, vem também para ajudar aqueles que sabem menos. Palestra pública seguida de paz toda quinta-feira às 20 horas. Essa é ininterrupta. Sempre teremos essa palestra, pode ser dia de Natal, como aconteceu ano passado, né? Foi Natal. Estávamos aqui na palestra pública. O nosso bazar beneficente, que é na sala 216, funciona toda semana, presencial e online. Consulta por aquele telefone ali para saber os horários com as voluntárias. Quem quiser participar do bazar, de alguma forma, seja trabalhando como voluntário do bazar ou comprando coisas no bazar, entre em contato com a Arabella, que é a coordenadora, que ela vai orientar como que faz para fazer isso. Ou então liga para aquele número ali também que tem respostas. Chocolate fraterno, que aconteceu ontem, inclusive, né? Acontece sempre na primeira quarta-feira do mês, às 20 horas. Nós trazemos um lanche para cá e levamos para a UPA de São Sebastião, onde esse lanche é distribuído lá. Um chocolate quente, um sanduíche, para todo mundo que está lá aguardando atendimento, para os atendentes, para os motoristas de ambulância, para os transeuntes, para os moradores de rua. É bem bacana. Quem nunca participou, é uma oportunidade. Próximo mês agora, que esse foi ontem. Mas é muito lindo, é um trabalho muito gostoso de fazer também. Projeto Almofadas do Coração acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, também nessa sala aqui, onde são confeccionadas almofadas em formato de coração e são distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Ajuda na recuperação pós-operatório. Então, se você quer participar, seja costurando, seja enchendo uma almofada, ou escrevendo lá o bilhetinho que vai junto, ou colocando dentro do saquinho para mandar. A ajuda pode ser feita de várias formas, não precisa necessariamente saber costurar, tá? Então, venha e participe na primeira e na terceira quarta-feira do mês. Ontem teve, né? Mas a terceira quarta-feira desse mês ainda está aberta aí para você participar. A nossa leitura de hoje, quem gostaria de fazer a leitura? Não? Posso fazer? Você pode fazer? Ah, está. Vamos lá. Felicidade e infelicidade relativas. Item 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém,
não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Comentário de Kardec. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário, porém suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Questão 793, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos fazer então uma pequena prece antes que eu passe para o nosso querido irmão. Pai querido, neste momento em que estamos aqui reunidos em seu nome, pedimos suas bênçãos para cada um de nós que aqui se encontra, que essas bênçãos possam se estender a todos os nossos amigos, familiares, vizinhos, amigos de trabalho, pois sabemos, Pai, que quando estamos aqui reunidos em seu nome, essa sintonia que nos une de forma tão fraterna pode alcançar distâncias incomensuráveis. Sabemos também, Pai, que quando saímos daqui e levamos conosco essa luz pode iluminar muito longe. É uma grande responsabilidade para cada um de nós, mas somos extremamente gratos por receber esta luz. Agradecemos, Pai, por esta casa que nos acolhe, que nos abriga, por toda a espiritualidade amiga que são os queridos amigos espirituais mentores dessa casa, os nossos mentores pessoais que estão sempre conosco, nos intuindo para o bem e para o crescimento. Somos extremamente gratos por esta oportunidade de reencarnação, extremamente gratos por termos tido a vontade de estar aqui hoje, num dia que é feriado, mas que nos sentimos naquela vontade de estarmos aqui neste local de oração, de prece, de troca de energias, de harmonização. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. E assim, Pai querido, na certeza de que cada um sairá daqui hoje um pouco melhor do que chegou, pedimos sua permissão para darmos início aos trabalhos dessa noite, dando graças a Deus. Vou colocar aqui para você, tá? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite para todos nós. Realmente é muito importante essa lembrança na sua prece, né? Onde nós estamos. Sentindo aqui as energias, né, gente? As vibrações, não é diferente? Não é? A gente vê que realmente o espírito da gente, ele gosta muito de estar aqui, não é? Essas energias, essas vibrações. E quando a gente analisa também o pouco que a gente sabe sobre as coisas, né, sobre a evolução que nós estamos vivenciando, olha, não digo nos assusta, mas a gente fica assim olhando, né? Nós estamos tendo esses dias são os dias entre o que nós já vivemos aqui neste planeta, não é? Um dos mais difíceis. Gente, nós estamos saindo de um mundo para um mundo de regeneração, né? E já tivemos outras fases, mas essa fase de agora, olha, ela tem tanta coisa que nos leva a pensar que é mais difícil. Hoje aqui nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas. 8 bilhões, não é? Se a gente olhar para trás aí, a gente nunca teve tanta gente nesse planeta. Chico falava conosco, né, que o planeta albergava em torno de 30 a 36 bilhões. Não é? E desses 8 bilhões também, nos é falado, há estatística, viu, gente, sobre essa população desse planeta. Nos é falado,
que nós temos aqui entre nós algo em torno de 2 bilhões a 3 bilhões de espíritos endurecidos. Não é? A gente pode notar, não é? Não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Tem pessoas que realmente eles estão muito distanciados, principalmente da consciência deles. Não é? Eles, na matéria, eles perderam completamente o sentido da espiritualidade. Não é? Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo é um momento realmente aí muito importante, não é? Nós estamos vivendo, nesses dias atuais mesmo, um momento de que algumas pessoas estão se indignando com o que está acontecendo, outras não. Não é? E essa indignação realmente ela é muito importante. E dentro desse enfoque, não é? Sobre o tema também, que é sobre o cristianismo, o que nós estamos fazendo desse conhecimento, né? Eu queria ir com vocês no Evangelho. Vamos para o Evangelho, para buscar no Evangelho o ensinamento, não é? O rumo e também a energia. Então, vamos lá, dar uma chegadinha no Evangelho de João. O Evangelho de João é o 4º Evangelho da gente. O Evangelho de João. João é uma pessoa muito especial, não é? Dos apóstolos de Jesus, João foi o primeiro. E se eu começar a falar sobre João aqui, a gente só fala sobre João. Né? João, realmente, no Evangelho dele, são 21 capítulos, são algo em torno de 876 versículos. E o Evangelho dele, não é? Ele tem um fato que é muito interessante. No dele, de Mateus, não é? Eles são os 2 apóstolos evangelistas. Ou seja, o que eles escreveram, eles foram testemunhas. Não é? Foram testemunhas do que eles escreveram. E no Evangelho de João, no capítulo 8º, existe lá um versículo que ele é muito importante, porque ele nos orienta num caminho a seguir, não é? Seguir de volta para o Pai. Vocês já notaram, né, que de uma certa maneira, o Livro dos Espíritos, você gosta muito da tradução do Evandro, né? Na primeira questão, ele fala que Deus é a inteligência, a causa primeira de todas as coisas. Minhas irmãs e meus irmãos, será que essa inteligência suprema, será que ela ia nos dar somente um caminho de evolução? Hein? Um caminho assim que realmente não é um caminho fácil, não é? É um caminho difícil, é lógico que não. Quando ele nos criou, ele nos colocou para nós evoluirmos pelo amor, não é? E algo nós fizemos. Essa história de Adão e Eva, isso tem um fundamento. Isso tem um fundamento, não é? Nós fomos criados em um lugar para evoluir, não é? E algo nós fizemos, não é? Algo nós fizemos e nós saímos desse caminho. Isso dói. Mas é o tipo da coisa. Nós nos afastamos, mas ele, nosso Pai, se afastou da gente? Nunca. A gente tem ele dentro dele, a gente vive nele, não é? Então a questão é nós, não é? Fazermos essa reflexão constante sobre o que é, não é? Sobre as coisas que estão acontecendo conosco e como é que nós reagimos a elas. E quando a gente pega o Evangelho, também, em outras culturas, também existe alguns indícios, alguns ensinamentos sobre o caminho a seguir. Não é? O caminho a seguir para nós nos reencontrarmos com Deus. Não é? E aí, esses caminhos, a gente tem lá no Evangelho, eu repito, né? No Evangelho de João, no capítulo 8º, num momento muito especial, não é? Jesus, ele cita esse caminho. Para a gente citar esse versículo, é o versículo 32, suspense, 32. Não é? Eu vou falar um pouquinho como é que esse ensinamento foi dado. De manhã cedo, Jesus em Jerusalém. Jesus levantava muito cedo, gente. Vocês têm uma ideia? Ele dormia num lugarzinho chamado Betânia, algo em torno de 6 quilômetros de Jerusalém. E antes do sol nascer, ele em Betânia, ele naquela região, ele ia para o templo.
não é? O famoso templo lá que os judeus adoravam aquele templo. E numa dessas idas dele, bem cedinho, ele e os apóstolos, eles entram no templo. E o templo tinha vários pátios, vários locais. Aconteceu um fato lá que a gente, inclusive, pode até localizar que pátio que ele estava. No pátio dos gentios. Não é? A gente vai ver por que ele estava no pátio dos gentios. Ele adentra no templo e lá as pessoas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que era a classe mais alta, tinham arrumado uma armadilha para Jesus. Não é? Uma das muitas. Não é? Obviamente, nunca conseguiram pegar ele. Estava uma armadilha lá. Ele chega lá, não é? Bem cedinho, quando ele adentra no templo, adentra no pátio dos gentios, tinha uma mulher presa. Essa mulher, ela estava sendo acusada de ter sido, ela traiu. Quando a gente fala, eles queriam apedrejá-la. A mulher não tinha direito nenhum, não é? Ali eles queriam apedrejá-la. Se queriam apedrejá-la, eles não eram casados ainda, eles eram noivos. E se fosse casado, não era apedrejamento o castigo, era enforcamento, não é? E ali, quando eles apresentaram a mulher para Jesus e falaram que ela tinha sido pega em adultério, e a lei de Abraão, a lei de Moisés, não é? Mandava que ela tinha que ser apedrejada. Aí a gente conclui que era uma noiva. Ou seja, era alguém que gostava de outra pessoa e os pais obrigaram-na a casar com uma pessoa que eles escolheram. E nessa mulher, o amor mais forte, ela não aceitou. E não aceitou, desobedeceu, não é? E aí ela foi vista encontrando com essa pessoa que ela gostava, adultério. Para eles, o noivado já era um compromisso, não é? E aí, então, esse é o caso dessa mulher, então, uma moça mais nova, né? Noiva, né? E ali ela foi levada diante de Jesus. E Jesus, eles pensavam que tinham colocado Jesus numa sinuca. Porque se ele falasse que ela tinha que ser apedrejada, ele ia deixar de fazer, ele agiu contrário ao que ele ensinava, que ele falava a necessidade do perdão, amor do perdão, não é? E se ele, né, se ele fizesse isso, não é? Se ele mandasse, achava que não queria ser apedrejada, ele estava contrariando a lei de Moisés. Não tem saída. Jesus não tinha saída, não é? Vocês conhecem essa história, não conhecem? Não é? Aí Jesus, João, pequenininho, mas atento. João é pequenininho. E atento, ele diz que Jesus agachou. Não é? E ali ele começa a escrever no chão. O que Jesus estava escrevendo no chão, gente? Né? E ali ele está escrevendo no chão e fica algum pouco, aí eles insistem, então, o que vai acontecer? Aí Jesus levanta, né, e diz, atire quem... Essa história é conhecida, não é? Quem não tem pecado, não é? Aqui, silêncio geral. Ninguém falou nada. E esse não falar nada é uma coisa muito interessante. Olha, esse fato e outros fatos nos levam a entender que a presença de Jesus mexia com a consciência das pessoas. Não é? Porque ali ninguém falou nada. Não é? Ninguém quis atirar pedra na mulher. Ou seja, ali tinha gente, obviamente, não é? Ou seja, a presença de Jesus mexe com a consciência da gente, não é? E quando a gente fala a presença de Jesus, a gente tem que levar também para o Evangelho, não é? Ou seja, o Evangelho, ele tem essa capacidade, o Evangelho tem essa capacidade de fazer com que a nossa consciência fique mais sensível. Isso é muito importante, isso, não é? E aí ele pergunta, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aí João nos fala que as pessoas foram saindo.
inclusive um detalhe, não é? Ele fala lá, né? Isso é no comecinho, nos primeiros versículos, né? Ele fala lá que as primeiras pessoas a sair foram os mais velhos, não é? Pois bem, aí todo mundo sai, eu sempre pergunto, será que os apóstolos estavam com ele, saíram ou ficaram assistindo? Eu sempre, será que fico? Acredito que ficaram com ele, porque João narrou isso para a gente, né? E aí, isso feito, aonde há água com a mulher, com informação muito importante, né? Ele pergunta, ninguém te acusou? Né? Todos foram embora, eu também não te acuso. Aí ele fala uma coisa muito importante, vá e mais. Isso é muito importante, não é? Ou seja, a gente mostra que é necessário que essas provas que a gente passa, que amadureçam a gente. Não é? Então, essa mulher tinha que ser amadurecida com esse tipo do que ela passou. Pois bem, isso feito, Jesus sai no templo, ele sai do pátio, e aquelas pessoas que tinham armado isso para Jesus, elas vão atrás de Jesus. Não é? Há 3 diálogos. Olha o clima. Não é? Primeiro tentaram, né, deixar Jesus aí numa situação que não tinha saída. Ele saiu maravilhosamente bem. E ele vai andando e eles vão atrás de Jesus. E Jesus para, eles chegam perto e eles fazem mais uma vez a pergunta que eles adoravam fazer para Jesus. Que pergunta que era? Qual pergunta? Aquele Galileu de 1,84 m, muito alto para aquela época, não é? Ele que surpreendia todo mundo e que muitas pessoas falavam que ele era o Messias. A pergunta era essa: você é o Messias? Não é? E aí, aquelas pessoas que Jesus conhecia muito bem a consciência delas. Aí Jesus conversa com eles, não é? Conversa com eles, fala uma série de coisas que se a gente fosse falar aqui, a gente ficava só nisso. Não é? Mas ele resume a conversa deles, esse primeiro diálogo, falando com eles: eu sou a luz do mundo. A gente encontra no Evangelho outras passagens dessas. A gente tem uma ideia, né? A gente que sabe que Jesus é o governador, foi a pessoa que fundou o planeta, não é? A gente entende que realmente a presença dele ilumina o mundo. Mas aquelas pessoas não sabiam disso, não é? Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e sai. E eles confabulam entre eles, não sei o quê, não entenderam nada que Jesus falou. Vão atrás de Jesus outra vez. Tem um segundo diálogo com Jesus. Esse segundo diálogo, ele é muito misterioso. Há uma série de informações, não é? E respondendo para eles se ele era o Messias, não é? Jesus fala para ele assim: eu sou. Mas aí, esse eu sou, para a gente entender o que Jesus quer dizer, a informação a gente considera até privilegiada a respeito de uma condição de Jesus. Eu sou foi a resposta que Moisés teve lá na Gênesis, não é? Lá no comecinho da Gênesis, quando Moisés ele sobe o monte, não é? E encontra aquele fogo na sarça, não é? Aonde água, e Moisés perguntou: quem é ele? E qual foi a resposta? Eu sou. Não é? Ou seja, quando Jesus responde isso para essas pessoas, Jesus nos dá um indício muito forte que ele, Jesus, na verdade, em relação aos judeus, ele não delegou a missão do arcanjo que controla aquele povo. Aqui no Brasil nós temos o nosso, não temos? Quem que é? Ismael. Não é? Quando Jesus dá essa resposta, eu sou, ele nos mostra, muita gente tem indícios disso, que o povo judeu, você já prestou atenção no povo judeu? Não é? Meu Deus do céu, eita povinho, que sofre, não é? E o mais impressionante nele é que depois de Jesus, né, 30 e poucos anos depois, em agosto de 70, né, eles tiveram foram espalhados pelo mundo, na diáspora, e passaram aí um tempão, e estão se reagrupando desde meados do século passado, outra vez. Ou seja, é um povo realmente que eles têm uma força de vontade incrível,
não é? E aí a gente vê essa força de vontade dele, ele realmente é coordenada exatamente por Jesus também. Eles não sabem, parece que eles não sabem disso. E Yahvé, Jesus diz que aí ele é Yahvé. Ou seja, ele nessa resposta, né, obviamente que eles lá não entenderam. Não é? Isso aí, depois o evangelho está sendo entendido, interpretado, entendido, a gente tem essa relação. E a gente tem também, né, e Jesus sai, né, ele sai com seus apóstolos, e eles não se dão por vencidos. Na verdade, eles não entenderam a luz do mundo, não entenderam eu sou. Vão atrás de Jesus outra vez. Não é? Do terceiro diálogo. Nesse terceiro diálogo é que tem um ensinamento para a gente, que é muito importante, é o caminho. Não é? Nesse terceiro diálogo, a conversa ele gira sobre liberdade, que nunca foram escravos, não é? E eles falam que eles eram filhos, né, de Abraão. Não é? Aí Jesus diz para eles que Abraão, quando ficou sabendo que ele vinha encarnar, digamos assim, tinha ficado muito satisfeito. Eles acharam um absurdo. Mas você não tem 50 anos. Como é que você fala que você conheceu Abraão? Não é? E aí, diante disso, no versículo 32, não é? Jesus dá um ensinamento para ele. Não é? Ele conhecereis a verdade e a verdade lhes libertará. Não é? Esse versículo, que tem essa história toda que eu contei aqui para vocês. Não é? Esse clima, quando é que esse versículo foi falado para aquelas pessoas? Esse versículo realmente, ele é um indício fortíssimo, não é? De um grande caminho de retorno para Deus, que é o conhecimento. Que nós estamos buscando aqui agora. O conhecimento, ele é talvez o primeiro grande caminho, e o caminho também que está presente nos outros caminhos, não é? De retorno para Deus. Outros caminhos? Sim, o conhecimento é um dos caminhos, mas existe também, a gente no Evangelho, a gente identifica mais 3 caminhos, não é? Esses caminhos de retorno, ou seja, como são indícios, o que fazer, não é? Para voltar a termos aí uma evolução com menos problemas. Né? O outro caminho, tem o caminho do conhecimento, vamos voltar para ele, que ele é o ideal nosso aqui nessa noite. Tem o caminho também da devoção. A devoção são algumas pessoas que elas, numa introspecção, não é? Elas se voltam para dentro de si mesmas, né? E percebem que dentro delas tem o quê? Deus. Não é? O caminho da devoção, quando a gente percorre o Evangelho, não é? A gente encontra nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Né? Evangelho sinótico é Mateus, não é? Marcos e Lucas. Nos evangelhos sinóticos, em cada um deles tem uma ocasião que Jesus ensinou para aquelas pessoas, né, qual é o caminho da devoção. Não é? E a doutrina espírita, que é a chave completa de entendimento do Evangelho, a doutrina espírita nos mostra que esse ensinamento de Jesus, ele é a parte principal da nossa consciência. Eu estou sempre falando em consciência, viu, gente? Porque na nossa essência, nós somos uma consciência. A gente está no posição de corpo, mas a nossa essência é uma consciência, algo que nos regula. Não é? E lá, esse ensinamento de Jesus é a lei do amor. Amarrar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Não é? Esse aqui está 3 vezes no Evangelho, nos sinóticos. Não é? Porque realmente ele é mais do que importante. Quando você analisa essa frase, a gente tem assim, uma série de reflexões a partir dela. Não é? Mas esse amarra Deus e ao próximo como a nós mesmos, na verdade, quem entra nesse caminho percorre o caminho da devoção. Dizem que Jesus, no evoluir, ele foi criado da mesma maneira que todos nós. Mas o caminho que ele seguiu foi o caminho da devoção. Não é? É chamada o caminho, a evolução em linha reta. Nós estamos fora dessa evolução. Viu?
Nós estamos fora disso. Não é? Mas a gente pode voltar, estamos voltando para esse caminho. Não é? O caminho da devoção é um ótimo caminho, mas ele tem um perigo. Quando você pega esse caminho da devoção, não é? Essa volta para Deus, a pessoa aí pode virar fanático. Não é? Os muçulmanos, olha, não só os muçulmanos, só eles como exemplo. Eles aí, às vezes, fazem coisa por fanatismo que assusta a gente. Não é? Eles fazem, a gente vê, a própria Israel, quantas vezes mesmo, uma pessoa, crianças cheias de bomba no meio de um povo. Não é? Isso aí é o caminho, é o fanatismo, é esse caminho da devoção levado aí a esses extremos. Pois bem, muita coisa eu vou falar, mas vamos para um outro caminho que existe também, muito praticado na Índia. Controle da mente. Onde é que está no Evangelho o controle da mente? É Mateus, capítulo 5, o versículo é o 28. Mateus, capítulo 5, lembra alguma coisa para vocês? Sermão da Montanha. Não é? Esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Esse livro aqui é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus e em Lucas. Muito bem escrito em Mateus. Né? Lucas traz, mas traz espalhado. E esse livro aqui, o Sermão da Montanha, ele é o capítulo 5, 6 e 7. Né? São 48 versículos no 5º, 34 no 6º e 29 no 7º. Dá 111. Os dois últimos a gente não considera. Dos 111 a 109 estão aqui. Esse livro que a gente estuda tanto, esse livro aqui é o Sermão da Montanha. Olha só aqui o título dos capítulos. Não é? E no capítulo 5, o versículo 28, tem lá o caminho, né? Esse caminho do controle da mente. Não é? O versículo 28, ele fala aí para não cometer pecados pelo pensamento. Né? Ou seja, o pensamento. Né? Já conhece o livro Demônio, Pensamento e Vida? Já leram? Fantástico. Não é? A gente mesmo não sabe o poder do pensamento nosso. Né? Mas o nosso pensamento, na verdade, ele, quando você começa a procurar controlar o pensamento, não é? O indiano não gosta muito disso. Já falar nos faquires, né? Aquelas pessoas que têm tanto controle, não é? É que eles deitam numa tábua cheia de prego e não acontece nada com eles. Não é? É o controle da mente. Não é? Esse controle da mente, esse terceiro caminho, ele também tem um perigo. Não é? O perigo desse aí é que a pessoa fica fria. A pessoa controla as emoções dela. Vocês conhecem alguém que consegue controlar? Eu conheço. Hoje em dia tem muita gente encarnada que tem essa capacidade impressionante, não é? De controlar emoções. Não é? Esse é o caminho que também o Evangelho nos mostra caminho. E tem ainda um quarto caminho, não é? De volta para o Pai. Esse caminho, ele está bem claro lá, não é? Em duas passagens do Evangelho. Não é? Uma das passagens do Evangelho, né, a passagem, a história do bom samaritano. Não é? Existe uma outra passagem pequenininha, mas explosiva, desse caminho também. O óbolo da... Eu estou falando de quê, gente? Caridade. A caridade é o quarto caminho. E a caridade não tem nenhuma coisa perigosa, não é? A caridade realmente não foi à toa que Kardec colocou a caridade como nosso lema, não foi? Fora? Não há salvação. Só isso? Não, tem mais coisa. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há verdadeiro espírita. Essa frase, ele comentou essa frase, foi numa viagem que ele fez em 1862. Tem até um livro, o Evandro até traduziu esse livro, não é? A Viagem Espírita de 1862. Em duas cidades ele falou essa frase. É por isso que a gente sabe que ela é maior um pouquinho. Não é? Na cidade de Lyon, Kardec nasceu em Lyon. E na cidade de Bordeaux, ele falou essa frase: fora da caridade não há salvação. Não é? São os quatro caminhos.
eu ainda falei, o primeiro caminho que nós citamos foi o caminho do conhecimento. Conhecimento realmente é uma coisa muito importante. Não é? O conhecimento, quando você buscar o conhecimento, até o Espírito da Verdade, né? Ele nos estimula a isso. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Muito importante. Nós espíritas, nós somos conhecidos pelas outras religiões exatamente pelo amor que a gente tem ao estudo. Não é? É uma coisa que caracteriza o espírita. Né? Ele gosta de estudar, ele gosta de ler, não é? Ele busca o conhecimento. Mas o conhecimento, ele é mais profundo, esse caminho. Ele tem um perigo, não é? Quando você busca esse caminho, não é? O buscar, não é? Do conhecimento, muitas vezes deixa a pessoa vaidosa. Ela acha porque sabe, ela é melhor do que os outros. E aí o conhecimento, em vez de verticalizar, ele horizontaliza. Não é? O conhecimento realmente ele tem as suas características que não podem ser desrespeitadas para ele ser um caminho. E é interessante que isso é importante, porque nos outros caminhos também pede-se o conhecimento, não é? Aí, sobre o que é o conhecimento, a maneira pela qual ele tem que ser entendido, a gente tem que fazer uma volta, ir lá para antes de Jesus, para Atenas, século IV a.C., não é? Ali nasceu uma pessoa que é tão importante que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec citou lá. Eu estou falando de quem? Sócrates. Não é? Sócrates é uma pessoa muito interessante, muito importante. Né? Sócrates, a vida dele realmente é fantástica. E ele realmente era considerado o homem mais sábio. Mas quando foram falar com ele que ele tinha sido escolhido, pode ser assim, porque eu sei que nada sei. Olha só assim, a humildade dele, né, para falar isso. E Sócrates, ele teve vários seguidores dele. Um deles, talvez o mais importante, foi Platão. Agora, quando a gente vê a vida deles, vai ver o que eles fizeram, como é que eles pensavam. Né? Sócrates nunca escreveu nada. Não é? Sócrates nunca escreveu nada. O que a gente sabe sobre ele é Platão, não é? Um outro chamado Xenofonte, e tem uma comédia na Grécia, né? Aristófanes, As Nuvens, que ridiculariza Sócrates. Agora, a ideia da gente trazer esse Sócrates aqui para o nosso pensamento hoje é o seguinte: eles tinham uma visão do conhecimento. Eles falavam, eles agiam dizendo que o conhecimento era uma coisa sagrada. E eles têm razão. Será que o Evangelho dá respaldo para a gente isso, falar que o conhecimento é sagrado? Conhecimento é uma coisa sagrada. Não é? Tem sim. Quando a gente vai, vamos voltar para João rapidamente, no capítulo 6 de João. Né? É um capítulo fantástico. É da multiplicação dos pães e uma série de coisas. Em determinado momento, no versículo 45, há um desabafo de Jesus. Não é? Um desabafo de Jesus. E lá ele solta uma frase lá que é importantíssima. E Deus ensinará a todos. O conhecimento é sagrado, porque quem cria o conhecimento é Deus. Por isso que ele é sagrado. Não é? E Sócrates e Platão, eles viviam defendendo essa ideia. Hoje em dia, essa ideia que o conhecimento é uma coisa sagrada, a gente não tem mais isso. A gente vai falar que conhecimento é poder, não é? Mas, na verdade, o conhecimento ele tem que ser usado sempre com o propósito de servir, além também de nos iluminar o nosso caminho. E nessa história de Sócrates, nessa falar deles, que o conhecimento é sagrado, há muita coisa que a gente pode aproveitar também para trazer aqui para a gente. Não é? Na época de Sócrates, a maioria das pessoas respeitavam. Conhecimento não era vendido. Aí surgiu em Atenas um grupinho
Não é? Esse grupinho começou a dar aulas e cobrar as aulas. São os chamados sofistas. E Sócrates, que tinha essa ideia tão bonita, que conhecimento não é moeda de troca, não é? E eles ficavam assim, realmente enfrentando essa pessoa. O nome dele é Protágoras. Ele é muito conhecido na filosofia. Ele tem cada frase até interessante. Né? Uma delas é que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Não é? Olha que frase, cheia de coisa isso aí para ele, colocando o homem sempre em evidência. E esse senhor, o nome dele, eu repito, é Protágoras. Já ouviram falar em Protágoras, já? Olha, hoje em dia, na minha época só tinha Barça. Alguém conhece a Barça aí? É caríssima, não era? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem a internet. Quando puder, dê uma olhadinha lá. Protágoras, esse camarada, né? Ele fez muita coisa interessante. Era um homem inteligente, não é? Mas não usava o conhecimento com o fim que o conhecimento tem que ser levado. E Protágoras, ele, em determinado momento, aconteceu com ele o que aconteceu com Sócrates. Sócrates, a elite, não é? As pessoas que mandavam, Sócrates perturbava muito. Fizeram um processo e ele foi condenado à morte, não é? Ele foi condenado à morte e os amigos dele combinaram. Não, ele vai fugir. Ele se recusou, não vou fugir. Se ele fugisse, não é? Ele ia destruir tudo que ele fez. Aí ele foi, bebeu a cicuta e dividiu a filosofia. Antes e depois de Sócrates. Protágoras também foi condenado. E Protágoras, quando vieram falar com ele para fugir, ele foi. É por isso que ninguém sabe dele aqui. Não é? E pior ainda, ele não só foi, ele foi para o Pireu é um porto perto de Atenas. Até hoje tem. E aí pegou um navio. Vocês acreditam que o navio, houve uma tempestade, o navio afundou e ele morreu? Não é? Muito interessante isso, essa questão mesmo, né? Como é que é a importância do conhecimento. A gente tem que voltar a entender isso. Conhecimento é uma coisa sagrada. Não pode mercadejar conhecimento. Principalmente um conhecimento tão profundo que é o que Jesus nos deu. Não é? Isso aqui é a reflexão para a noite. Né? Buscar o estudo. Estudar, querer saber as coisas, entender as coisas. Mas nessa busca, não é? A gente tem que usar o conhecimento sempre para servir. Tem até uma música aqui que você cantou aí, acho que foi a última, dá a ideia disso aí. Né? O conhecimento, ele além de nos auxiliar, nós nos encontrarmos, ele só pode ser utilizado para servir. O conhecimento, a gente deve ser buscado, mas a gente tem que pensar muito como vai usar esse conhecimento. Ficar vaidoso com ele, não. Por quê? Nunca. Olha, em todos os momentos da nossa vida, o que a gente não sabe é muito maior do que a gente sabe. Não é? Então, além do fato de ele ser dado, foi criado por Deus. Conhecimento, realmente, ele tem que ser encarado de uma forma, né, para que ele realmente produza efeito. Nessa frase de Jesus, meu tempo já está passando, né? Um assunto mexe com a gente. Eu adoro contar a história de Jesus, tintim por tintim, né? E histórias também que nos ajudam a entender melhor Jesus. Foi a história do nosso Sócrates, não é? Mas no ensinamento de Jesus, não é? Conhecereis a verdade. O que é a verdade? João, eu estou sempre voltando para João, capítulo 19. A conversa de Jesus com Pilatos. Né? Foram duas conversas, na madrugada da quinta para a sexta. Né? Aliás, a gente nunca deixa de falar também, ali naquele encontro, dois encontros que sucederam-se, não é? Por 5 vezes, Pilatos tentou evitar que Jesus fosse morto. 5 vezes. Pilatos não é essa pessoa que os judeus gostam, que a gente pensa que ele é, não. 5 vezes ele tentou tirar Jesus ali da crucificação. Ali houve, na primeira conversa dele, no finalzinho da primeira conversa, Jesus com ele conversou.
Jesus conversou com Pilatos. Né? A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, era uma médium muito desenvolvida, não é? E quando ela viu Jesus, ela viu que Jesus realmente, na maneira dela pensar, um avatar, não é? E ela avisou a Pilatos para que não procurasse, não é? Que não fizesse nada contra Jesus. Por isso que Pilatos 5 vezes tentou tirar Jesus. Não é? No final dessa conversa dele, né, Jesus falou com ele, né, a respeito da verdade. Aí Pilatos, o que é a verdade? E saiu. Jesus não respondeu. Hoje em dia, não é? A gente entende, né, o que é a verdade. O que é a verdade? A verdade é Deus. A verdade são as leis de quem? De Deus. Essas são a verdade, não é? E as leis de Deus, não é? Elas estão muito bem escritas no Evangelho. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é a coisa mais preciosa que nós temos, é o Evangelho, não é? E aí, ou seja, essa é a verdade, não é? Agora vai nos libertar de quê? De quem? Principalmente de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos enganos. Não é? E essa libertação vai fazer o que conosco? Meu Deus, meu Deus! Vocês já perguntaram por que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Não é? Deus nos criou, nós somos aí copartícipes na criação. Nós temos um universo à nossa disposição. Um universo para a gente trabalhar nele. Não é? Nós estamos retidos nesse planeta maravilhoso, mas meio violento, não é? Até que nós nos libertemos, não é? Nós aí partamos, não é? Para o nosso destino manifesto, não é? Que sermos co-criadores. Deus nos criou, Jesus no Evangelho, João principalmente, ele fala, sois deuses. Sois deuses. Então aqui, nessa quinta-feira, Corpus Christi, não é? Corpus Christi, o corpo de Jesus, é uma das coisas mais maravilhosas que tem. A gente tem algumas informações sobre ele. E a gente tem também em João, no capítulo 5, no capítulo 7 e no capítulo 10, uma expressão de Jesus, que o Pai tinha dado para ele a prerrogativa de entrar e sair da vida. Não é? Ou seja, hoje, nessa quinta-feira, eu fiquei até emocionado de falar sobre Jesus, né, no dia que a gente se volta, sem saber pouquíssimo, todos nós, sobre o corpo dele, né, que é a quinta-feira santa de hoje. Né? Quinta-feira santa não, é só quinta-feira, né? A santa é outra. Né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, me perdoem esse sotaque. Mineiro come Silva, né? A gente vai falando, né? Mas o importante é a gente sentir esse ambiente aqui nosso aí, né? E a gente pensarmos aí, principalmente, do que é que nós estamos fazendo com o Evangelho, né? Que destino nós estamos mandando para ele, não é? Conhecimento, acima de tudo, é responsabilidade, né? Conhecimento é responsabilidade. Você vai ser cobrado pelo que você, né, pegou do conhecimento. Né? Para a nossa reflexão aí, buscá-lo, mas colocá-lo no lugar que ele tem que ser. É sagrado, porque vem de Deus. Louvado seja nosso Pai. Louvado seja o nosso Criador. Vou pegar um pouco dessa água aqui. Você vai fazer oração agora? Vamos agradecer então ao nosso querido amigo. Muito a aprender, né? Quanto mais sei. Queridos, vamos agradecendo já aqui ao nosso querido amigo pela presença, pelas palavras, por todos os ensinamentos que nos trouxe, né? Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Quem desejar tomar o passe, basta ficar sentadinho aqui, aguardando que será chamado. Nós estamos modificando um pouquinho aqui a metodologia, porque muitas vezes
Hoje não, que está vazio, mas muitas vezes está mais cheio, as pessoas saem e ficam conversando aqui perto da biblioteca, tudo, e atrapalha o passe, porque a casa é muito pequenininha, né? E aí qualquer palavra ali ecoa lá dentro. Então a gente vai pedir só que quando a pessoa tomar o passe, tome a sua aguinha ali, fluidificada, e se retire. Se quiser esperar lá fora, tem até uma cadeirinha lá fora que a gente colocou, né, se estiver esperando alguém, tá bom? Para a gente evitar que essa vibração maravilhosa aqui, né, essa sintonia, todo mundo aqui nessa vibração, vamos tentar manter essa vibração até que a gente tome o passe e se retire, né? Eu vou apagar a luz aqui para facilitar só a nossa concentração. Deixa eu ver se vai ficar muito escuro aqui. Pronto, já, o olho já acostumou já. A Arabella vai fazer a prece para a gente encerrar essa parte. Querido Deus, aqui estamos com o coração cheio de gratidão pela oportunidade. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde de todos os nossos familiares, amigos, vizinhos. Agradecemos a esta casa que nos dá as oportunidades de trabalho, de estudo, de socialização. Pedimos, Senhor, que fortaleça a saúde dos nossos amigos que estão impedidos de comparecer a esta casa. Pedimos também, Senhor, que fortaleça, que proteja as pessoas que estão aí no frio, nas sarjetas da vida. Fortaleça também aqueles que estão em leitos de hospitais, mesmo em suas casas, doentes. Que o Senhor esteja sempre presente na vida de todos nós. Muito obrigada. Só gratidão. Que assim seja.